Boa noite a todos os senhores. Eu sou Isabel Carneiro, sou da equipe do Dr. Kleber e do Dr. Daniel, né, dentro da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação. Eu sou coordenadora de inovação para o campo e difusão de tecnologias. Pronto, dito isso, eu gostaria de dizer rapidamente que a nossa missão, dentro da nossa diretoria de apoio à inovação para a agropecuária, que foi instituído agora, é um departamento novo, é um olhar muito carinhoso que vem a nossa ministra Tereza Cristina, justamente nessa questão da gente buscar elaborar e articular políticas, programas e planos que possam acelerar o processo de modernização da agropecuária brasileira. Né? Através do quê? De vários eixos estratégicos que eu vou pontuar rapidamente aqui, né? Principalmente da bioeconomia, da inovação aberta, nas cadeias produtivas, visando justamente a sustentabilidade para uma maior competitividade dos nossos produtos, agregando valor aos mesmos. Então, a nossa visão é justamente de ser uma referência nacional e internacional na promoção da inovação aberta como vetor de desenvolvimento sustentável destas cadeias produtivas agropecuárias, né? E nós temos como nosso princípio, como nosso valor maior, a inovação. Então, esta cooperação e sinergia tem que atuar como ferramentas, né, em respeito a todos os cidadãos, como fator princípio da nossa competitividade, né? Com transparência, responsabilidade nas ações e compromissos com esta qualidade. Dito isso, nós temos um grande desafio. Hoje somos 7 milhões de habitantes e as projeções da FAO, da ONU, indicam que em 2050 poderemos chegar a 9 bilhões de habitantes. Esta equação precisa de alimento, não é isso? Então, a nossa produção agrícola vai precisar crescer globalmente em 70% e quase 100% em países em desenvolvimento. Com isso, com esse crescimento populacional, nós estamos também falando de crescimento, aliás, uma necessidade maior de ter mais água, mais energia, mais alimentos e mais fibras, sempre de olho nas mudanças climáticas como nosso limitante de produção. Próximo, por favor. Bom, aqui nós temos exatamente um slide que é só para contar, o Dr. Kleber faz isso com maestria, que ele conta que as mudanças hoje em dia, a velocidade é muito grande. Então, as mudanças são exponenciais. O que hoje, agora, nós estamos falando, daqui a 5 minutos já tem uma nova inovação, já tem um novo olhar, um novo input tecnológico. A próxima, por favor. Aí, nessa agenda estratégica que se pensou para a agricultura, ou que se está organizando para a agricultura, nós buscamos atingir 4 eixos de impacto. O de sustentabilidade, com as suas diretrizes, aí pensando nos avanços em inovação, com a questão da descarbonização, mitigação dos gases de efeito estufa, a exploração sustentável dos recursos naturais de água, de carbono, segurança alimentar, com questões como eficiência, efetividade. O senhor pode descer, tem... Isso, obrigada. Eficiência, efetividade, enfim, redução da fome e evitar justamente também as perdas e desperdícios da nossa produção agropecuária. A segurança do alimento, e aí nós estamos falando de captura de valor, nos valores intrínsecos e extrínsecos. Certificações que são exigidas lá fora cada vez mais, o consumidor está cada vez mais exigente, a rastreabilidade do produto, a inocuidade dos alimentos que se consomem, né? E justamente direcionado para quem? Para a sociedade, que é o nosso consumidor. Então, nós cuidamos de aspectos aí, falando nesses avanços perceptuais como impactos, imagem, emprego, renda, riqueza e aí, claro, aumentar o desejável e a desejável qualidade de vida. Então, dentro desses eixos estratégicos que eu estava comentando com os senhores, falando de sustentabilidade,
do que nós estamos falando? Estamos falando de promoção de ações que incentivem essas práticas agropecuárias sustentáveis, com captura de valor a partir de uma análise do ciclo de vida de produtos com foco em descarbonização e finanças verdes, interconectando dessa forma a sustentabilidade tangível com a economia circular. Princípios da bioeconomia, que é exatamente ações na bioeconomia agrícola, incluindo aí o incentivo à criação de novos insumos, principalmente de base biológica sustentável, né? Pesquisa e desenvolvimento em biologia e biotecnologia avançadas, pesquisa e desenvolvimento sobre recursos naturais e energias alternativas, incluindo aí recursos genéticos, origens diversas e insumos para a cadeia de geração de energia a partir desses produtos e subprodutos agropecuários. Pilar da inovação aberta, que é muito que nós estamos fazendo aí com o projeto da BDI, né? Inovações abertas e ecossistemas de inovação. Aí nós estamos falando de polos, de hubs, estamos falando de apoio, estruturação e fortalecimento de ecossistemas regionais e ambientes de inovação voltados para a agropecuária, né? Nós hoje temos o primeiro polo agropecuário ou ecossistema de inovação agropecuária reconhecido pela senhora ministra da Agricultura, que é o Polo de Londrina, e estamos caminhando já no reconhecimento do Triângulo Mineiro, da região de Santa Maria, da região de Piracicaba, do Vale do Piracicaba. Estamos subindo também para o Mato Grosso do Sul e para o Nordeste, provavelmente na Bahia ou no Ceará, e depois vamos para a Amazônia. Então, a ideia é conectar, fazer uma grande rede onde todas as inovações que se produzem para a agropecuária, juntando a tríplice hélice, governo estadual, federal, municipal, as instituições de ensino, de pesquisa, universidades, instituições de ciência e tecnologia, o produtor rural, as agritechs, as startups. Então, tudo isso formando uma grande rede de atores, aonde todas essas redes, esses polos, vão estar conectados para que se tenha visibilidade das ações e os investimentos possam ocorrer e sem haver sobreposição de ações. Pronto. Dito isso, eu vou para um dos últimos pilares aqui, que é a agricultura digital. Volte lá, desculpa. Desculpa. A agricultura digital, né, que é exatamente promover o quê? A utilização desses novos inputs tecnológicos, né? Promover o desenvolvimento e difusão dessas tecnologias e aplicações digitais de precisão voltadas à agropecuária, incluindo aí seu uso como ferramenta estratégica de integração nas várias áreas de conhecimento para a geração de soluções e plataformas que contribuam para o avanço do agronegócio brasileiro. E, por último, temos aí o pilar do Food Tech. O Food Tech, os senhores já devem ter visto nos supermercados, né? A cada dia mais aparecem novos alimentos, um desenvolvimento, né, para o país de estratégias para viabilizar um ambiente de inovação e negócios para a promoção de sistemas alimentares contemporâneos. O que é isso? É o hambúrguer que é feito a partir do grão de bico, que ele é a partir de outros pulses, ele é feito a partir de beterraba, ele tem gosto de carne, tem cheiro de carne, não é carne. Nós temos hoje em dia carnes, inclusive, que são produzidas no próprio em laboratórios, já estão produzindo sem a presença do gado, ou seja, se retira dali, né, o componente biológico e se reproduz isso em laboratório, né? Por quê? Porque nós temos que garantir, justamente para a população que vem aí, né, de aumento de necessidade de proteínas. Então, é essa o grande pilar que vai facilitar a adoção de novos ingredientes, de alimentos, de novas tecnologias para estas cadeias agroalimentares, visando a agregação de valores aos produtos da biodiversidade e da agropecuária nacional, justamente por meio do empreendedorismo de base tecnológica na área de alimentos, chamado ou focado nas food techs. Próximo, por gentileza. Bom, aqui é mais um slide para mostrar que nós também temos toda uma preocupação. Os senhores sabem que o INMET faz parte justamente também da nossa Secretaria de Inovação. Então, estamos buscando aprimorar
exatamente, e promover, reunir um banco nacional de dados meteorológicos. Nós temos séries históricas, se não me engano, a partir de 1960 ou 61. Me desculpe não ter essa informação tão pronta na língua, mas a ideia é justamente construir esta plataforma para que se possa ter uma melhor antecipação das previsões meteorológicas, previsões climáticas, um aumento na acurácia e uma autocapacidade de processamento. Falando agora do Programa Nacional de Bioinsumos, ele acompanha ações, um conjunto de ações prioritárias, né, que é o desenvolvimento de novos insumos por base biológica. Então, nós estamos falando de acompanhamento estratégico do Programa de Bioinsumos, que foi lançado, chama-se Programa Nacional de Bioinsumos, né, que é uma gestão e amadurecimento do programa por meio de um conselho estratégico que visa criar condições, normas, incentivos que promovam o desenvolvimento de novos negócios e novas formas de uso de insumos para a agropecuária nacional, priorizando justamente os insumos da base biológica. Eu ainda estou lá nos bioinsumos, tá? Mas tudo bem. E, bom, agora podemos passar. Sim. Falando agora sobre bioeconomia. Vamos lá, bioeconomia. A bioeconomia é um eixo que tem como essência a sua diversificação da matriz de insumos agropecuários a partir da mega biodiversidade brasileira. Tendo dito isso, este slide ele mostra exatamente a evolução da agricultura. Né? Nós tínhamos, na época da chamada Revolução Verde, uma monocultura monodisciplinar com apenas commodities, insumos sintéticos importados e uma pesquisa adaptativa. Esse período de 1960 a 1990. Né? Depois vieram já o que a gente conhece como sistemas integrados, onde houve a chamada segunda onda, que é justamente a intensificação multidisciplinar, né, da commodity com alimento, já buscando uma eficiência e uma pesquisa não mais adaptativa, mas sim sistêmica. E, com segurança, dizemos que estamos entrando na terceira onda, que é a da agricultura da base biológica, onde nós temos sistemas complexos, transdisciplinares, com multifuncionalidades, insumos biológicos e pesquisas complexas, que imaginamos que deva ir até o próximo período de 2030. Próximo, por gentileza. Dentro da nossa Secretaria também de Inovação, temos a implantação do Observatório Nacional da Agricultura Brasileira, que é constituído de painéis temáticos, onde possa se reunir num só lugar, estrategicamente, todas as informações para uma melhor tomada de decisão, né, dos nossos gestores com relação aos rumos da economia. Próximo, por favor. Então, os senhores veem, aqui nós temos aqui descrições por setores, por cadeias agroalimentares, né? E toda uma inteligência envolvida, não só disso, mas também de crédito, próxima, por gentileza, com as informações meteorológicas, enfim. Então, isto estará à disposição não só dos nossos gestores, mas também do cidadão, do agricultor, da pessoa que quer conhecer mais da nossa brilhante agricultura brasileira. Falando agora, rapidamente, de uma conquista dos agricultores que tinham problemas ou estavam com problemas para transitar por rodovias, fazer pequenos trajetos com seus tratores, com suas máquinas agrícolas. Então, desenvolvemos, em parceria com a CNA, a Plataforma Nacional de Tratores, que chama-se o IDEAGRO, onde o produtor já pode incluir e ter todos os seus dados ali, como se fosse uma documentação, sem que isso represente cobranças de IPVA, para que ele possa fazer esses trajetos de segurança, e isso, ao mesmo tempo, contribui para a redução de financiamentos, em caso de você dar aquele bem como garantia, e, da mesma forma, para que também dificulte, né, que dê mais segurança ao agricultor, né, em possíveis furtos ou coisas desse tipo. Bom, aqui nós estamos falando passou uma aqui, por favor. Nós estamos falando da conectividade, exatamente. Este é um grande estudo e um desafio que é exatamente buscar integrar
todas as regiões agropecuárias, né? Então, os senhores veem aqui, hoje tínhamos uma situação atual, que é esse primeiro painel aí, onde está o nosso mapa do Brasil, né? Com um número X de antenas e com um acréscimo de antenas que nós já temos aí da ordem hoje, através de um estudo que foi feito pelos supercomputadores da Exalc, né, em que vamos aumentar e ficar com uma situação muito mais confortável e que isso transbordará, não ficará restrito apenas à utilização do que a gente chama de agricultura de precisão, que é exatamente a questão do trator que pode fazer uma leitura do solo, como o quanto que eu vou irrigar e tal, mas também dará mais segurança, né? Nós estamos falando de educação, nós estamos falando de segurança, estamos falando de cultura, enfim, até de fronteiras, né? de vigia de fronteiras, né? Então, este programa, hoje nós temos recursos aprovados pelo Fundo da Universalização dos Serviços de Telecomunicação, né? E vamos começar com uma cesta de tecnologias, mas principalmente vamos instalar, num primeiro momento, junto com o Ministério das Comunicações, já se tem um levantamento onde nós temos as latitudes e longitudes dos municípios, das regiões, por onde cada real investido poderá trazer um maior retorno para o país, né, para a agricultura, para aumentar o valor bruto de produção agrícola e isso retornar cada vez mais para o país e para o cidadão. Próximo, por gentileza. Aqui é um slide sobre o Radar Agritech, que é um levantamento que é feito em parceria com a Embrapa Informática, lá em Campinas, sobre as startups chamadas Agritechs, né? Esse mapeamento, por acaso, é de 2019 e está sendo feito um novo agora, em 2021, pela nossa secretaria, uma vez mais, com justamente a própria Embrapa Agropecuária. O importante é ver que hoje nós temos uma concentração maior de startups no Sudeste, né? E temos aqui, depois descendo para o Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Por isso, a necessidade da gente criar essa rede que possa conectar todas elas. E ao que elas se dedicam, né? A maior parte para soluções após a fazenda. A gente chama antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Falei agora que nem uma agricultora. Pronto. E da mesma forma, e aí tem várias fintechs que estão tendo resultados fabulosos, né? Que é exatamente o que reflete aqui a compra do Santander de uma fintech, né? De recebíveis do agronegócio. Próxima, por gentileza. Voltando agora e quase já finalizando, falando do Foodtech, que foi o que eu falei, que é esse programa de produção, né, de proteínas, de sistemas alimentares contemporâneos e proteínas alternativas, né? Vocês veem aí o próprio Burger King, vocês já devem ter visto, ele tem lá no seu cardápio, e lá fora isto já é amplamente difundido, né? Há uma preocupação muito grande. Temos aqui as fazendas verticais, que são exatamente com iluminações e tal, e que economizam bastante água, o uso do solo e defensivos agrícolas também. Então, todas essas inovações são programas e planos dentro do Foodtech. Aqui vem exatamente o que eu já tinha comentado com os senhores antigamente, que é o cultivo de carne em laboratório, né? Então, é exatamente isso que já é realidade. Hoje em dia, em 3 semanas, você consegue produzir bifes como os que os senhores estão vendo, né? Sem que isso represente o gado no pasto, né? Através exatamente do DNA, do RNA, enfim, né? dos recursos genéticos daquele animal. Próximo, por gentileza. Ufa, consegui! Então, é com grande alegria que eu agradeço aos senhores por terem me ouvido. Muito obrigada. Mais uma vez, gostaria de cumprimentar a todos e agradecer a oportunidade, né, e o convite, certo?
A BDI, a gente pode passar o slide, Francisco. A BDI é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. A gente é uma agência vinculada aí por contrato de gestão ao Ministério da Economia, né? E a gente tem um foco aí, né? Nosso principal objetivo é estimular a transformação digital e a adoção e difusão de tecnologias, principalmente para o setor produtivo, né? Então, a gente tem aí como clientes, digamos assim, de um lado o governo, do outro lado o setor produtivo, e a gente vem desenvolvendo historicamente aí projetos de inovação, de transformação digital, né, tecnologias 4.0, não só para o agro, mas para a indústria, saúde, cidades, entre outros, tá? Bom, e aí dentro desse trabalho, a gente começou o ano passado a estruturar o programa Agro 4.0, que é o que eu vou falar um pouco com vocês. Então, só compartilhando, assim, para a gente criar esse programa, a gente conversou com vários players, com vários atores, né? Primeiramente, a gente buscou fazer uma parceria, né, com os ministérios, né? A Isabel está aqui, o Ministério da Agricultura, Ciência, Tecnologia e Inovação, que a equipe também está aqui, e o Ministério da Economia, ao Ministério da Economia, qual a gente tem, né, um contrato de gestão. Então, a gente procurou fazer um alinhamento estratégico de objetivos com eles, com os nossos parceiros ministérios, né? Mas a gente procurou conversar com vários players, desde produtor rural, fazendas, agroindústrias e outros parceiros também, como Embrapa, entre outros, né? Então, a gente fez uma consulta pública, conversamos aí com mais de 200 players e a gente formatou esse programa, né? E o programa, ele visa estimular, fomentar a adoção e a difusão de tecnologias 4.0 no agronegócio, sendo que o nosso foco principal é aumento de produtividade, aumento de eficiência e redução de custo, né? E uma das primeiras ações que a gente fez foi lançar o ano passado um edital de premiação, né, onde a gente abriu um chamamento público, né, os projetos puderam se cadastrar, e a gente fez uma seleção de 14 projetos de adoção e difusão de tecnologias. Então, falando só um pouco mais dessa iniciativa, desse edital que a gente lançou o ano passado, né, essa aí era a arquitetura de quem podia propor o projeto, então precisava necessariamente ter uma empresa usuária do setor produtivo, que a gente chama, né, que é o produtor rural, a fazenda, a agroindústria, porque a gente precisava necessariamente ter a adoção da tecnologia nesse projeto, né? E aí também poderia-se ter uma entidade parceira, uma universidade, uma cooperativa, uma associação, queria fazer essa ponte entre a empresa, né, entre o produtor e o fornecedor, e nos ajudar no processo de difusão, e o fornecedor que vai solucionar, né, que vai prestar, né, que vai desenvolver essa tecnologia, implantar essa tecnologia no âmbito do edital, né? Então, essa daí foi mais ou menos a arquitetura, só para entender que necessariamente a gente precisava ter a implantação, a adoção da tecnologia nesse projeto. Bom, aí aqui a gente tem as etapas do edital, né? Rapidamente também, eram 5 etapas do edital. A gente lançou ele em setembro do ano passado, já foram feitas as inscrições, a seleção, a gente selecionou os 14 projetos, fizemos a premiação, então foram premiações de 300 a 600 mil reais, né, por projeto, e agora a gente está na etapa de execução, que é onde esses 14 projetos estão desenvolvendo suas ações de adoção e difusão de tecnologia, então eles têm 7 meses para isso, a gente está acompanhando, analisam aí até julho desse ano. Então, a gente tem um processo de avaliação que uma série de informações que eles vão passar para a gente a respeito desses projetos. Depois a gente vai ficar um ano monitorando os resultados, porque a gente sabe que não necessariamente os resultados vêm imediatamente após a adoção, mas às vezes a gente precisa aí de um ciclo maior para a gente avaliar esses resultados. Então, só para resumir, a gente tem aí, né, esse edital de 4.800.000, quase 5 milhões investido em projetos, né, de tecnologia 4.0 para o agronegócio da BDI. Os projetos foram submetidos em 4 categorias: de insumo, produção, colheita, processamento e integração na cadeia. E aí a gente recebeu mais de 100 propostas, aí lembrando que essas 100 propostas eram constituídas de vários grupos, né? Então, a gente teve mais de 300 empresas participando aí desse edital, o que para a gente foi muito bacana, porque pelo fato de ter sido um primeiro edital que a gente lançou, né? Bom, só compartilhando com vocês esse portfólio dos 14 projetos, né? A gente ainda não tem ainda os resultados, porque eles ainda estão em fase de implantação,
mas compartilhando aí o que a gente tem nesses 14 projetos selecionados, lembrando que a seleção foi feita por uma banca de especialistas, composto por nossos parceiros, a BDI não participou, de acordo com os critérios que foram definidos no edital e que também foram para consulta pública, tá? Então, na categoria 1 de insumos, a gente teve aí o projeto de tecnologia 4.0 digital para processos, máquinas e equipamentos, produção de bioinsumos, né? Então, aí seria IoT para câmeras de produção de bioinsumos, né? Monitorar aí a criação de insetos como bioinsumos. Na categoria 2, a gente tem, na categoria de produção e colheita, esse primeiro projeto de pesagem de bovinos por imagem, utilizando câmera 3D portátil. Então, eles têm lá um kit que eles conseguem aí, tem uma câmera que tira fotos, né, do gado, e aí faz o monitoramento aí de peso, entre outras informações, remotamente, né? E mais que a gente tem? A gente tem aí implantação de automação, controle, monitoramento e gestão no plantio de cana picada, com difusão do conhecimento e tecnologia 4.0. A gente fala aqui que é um retrofit de BK, né? Então, aqui é implantação de tecnologia de IoT, implantadeiras de cana, né? E aí, a partir dessas informações que são coletadas, podem fazer gestão aí não só da máquina, mas sim também do plantio, né? Avaliando aí questões de manutenção, de combustível, enfim, de mudas e ajudando na questão aí de redução, por exemplo, de custos. No outro projeto, a gente tem implementação de inteligência artificial para realizar mapeamento autônomo do pomar. Então, nesse caso, é uma macieira, eles também implementam sensores, câmeras nos tratores que já passam na fazenda para avaliar, né, a qualidade dessas maçãs e possuem um sistema de visão computacional e inteligência artificial também para dizer a classificação, quantidade e qualidade dessas maçãs também, ok? Depois a gente tem um sistema de suporte à decisão para controle de ferrugem de soja. Então, nesse caso aqui também são equipamentos que eles colocam e que avaliam aí a presença de esporos, né, da soja, e aí tem um equipamento de inteligência artificial e analytics que avaliam esses esporos e aí podem ajudar a tomar ações aí, proativas, né? Também temos um projeto aí de sistema de monitoramento da umidade do solo, que são sensores também que vão ao solo, né? Que tem também uma aplicação que avalia as informações de umidade do solo para controle de irrigação, também tem a ver aí com redução de perdas também. A gente tem um outro projeto de um aplicativo que avalia grau de maturidade dos produtores rurais, está sendo desenvolvido aí em conjunto também com uma universidade, né? Também eles pretendem aplicar isso a quase 5 mil produtores, enfim, e indicar, né? Esse modelo indica caminhos aí para a adoção de tecnologia. A gente tem um outro projeto de pulverização inteligente, que são sensores que se adaptam ao pulverizador, avaliam as plantas, né? E pulverizam somente onde precisa, reduzindo aí bastante a quantidade, né, de defensivos agrícolas que precisam ser utilizados, também tem a ver aí com redução de custo, de uso, né, dos defensivos. Temos solução também nesse portfólio que foi aprovado e selecionado, né, o monitoramento de granjas, aves de corte, né, e aí também tem aprendizagem máquina, inteligência artificial que avalia todo o ambiente da granja e avalia a questão, né, da gestão da granja. E já na categoria 3, que é a categoria de processamento, a gente tem 3 projetos, um de rastreamento, monitoramento e controle remoto, aplicação de aditivos, também IoT aí aplicado para controle de bombas, né, de aditivos, né, em máquinas aí de mistura de ração de nutrição animal. Um outro projeto também que envolve cooperativa, a gente tem diversos perfis aqui nesses projetos, né, incluindo cooperativas também, que é um projeto de implantação de solução, incluindo equipamentos que classifica grãos. Então, na medida que vão chegando os caminhões da soja, eles têm uma máquina que avalia, né, e classifica esses grãos automaticamente, com também inteligência artificial.
E, por último, dentro de processamento, a gente tem essa automatização do processo de revolvimento de grãos de café no terreiro, né? Então, é um robô que vai ajudar nesse processo de revolvimento no terreiro de café e, ao mesmo tempo, com sensores que vai avaliar questões ambientais, de clima, e avaliar também, fazer uma avaliação dos grãos de café para avaliar a questão da qualidade também. Está chegando ao fim, são os 2 últimos projetos da categoria de integração. Então, a gente tem aqui a implantação de solução para a digitalização e integração da cadeia do peixe da Amazônia, apesar de estar escrito de peixe da Amazônia, a implantação é em Rondônia, né? Então, a gente tem aí, por meio de geolocalização, eles visualizam, né, e avaliam onde é que está a produção de peixe, né, para todo um processo por trás aí de otimização da produção, inclusive otimização das questões de logísticas também, por isso que tem a questão da integração da cadeia. E esse último projeto também, que também para o gado, né, para a implantação de plataforma de inteligência, onde eles também monitoram, nesse caso, eles têm o marketplace, né, que eles conseguem avaliar ali qual o momento certo de abate, né, o momento ótimo para o abate, né, baseado no marketplace deles. E aí, essa solução integra também até o frigorífico, até a indústria, né, onde também tem um modelo de visão computacional que avalia as carcaças e dá o feedback aí para o produtor, tá? Então, envolve aí desde do acompanhamento do gado na produção, esse marketplace de venda, né, do momento ótimo e a indústria. Bom, então esses são os projetos que a gente falou em linhas gerais, tá? Vou falar aqui um pouco do perfil dessas propostas que foram classificadas. A gente tem um relatório no nosso site que fala do perfil das 100 propostas que foram encaminhadas, mas aqui é o perfil das 14 que foram selecionadas. Então, só para vocês saberem, assim, aqui a gente fez uma avaliação de acordo com o porte, né, classificação da receita, não de tamanho de hectare, né, mas a gente tem aí principalmente médias empresas envolvidas, né, médios produtores, fazendas, mas temos grandes, micro e pequenas também no projeto, né. Nós tivemos projetos em todas as categorias que a gente anunciou, principalmente na de produção e colheita, foram que mais a gente recebeu o projeto. A localização, né, a gente teve projeto aí nas 5 regiões, praticamente todos os estados se considerassem as 100 propostas, né, mas de implantação a gente tem aí Paraná, Bahia, Rio de Janeiro, Goiás, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Minas Gerais, né, alguns estados com mais de um projeto de adoção, sendo que esses projetos estão incluindo outras fazendas e outros produtores na adoção, por exemplo, em São Paulo, Mato Grosso e assim vai, tá? Esses daqui foram só os mapeamentos dos principais da proposta enviada, mas isso está evoluindo. E, por fim, a gente colocou aí os tipos de tecnologia que nós tivemos, que a gente está trabalhando principalmente no portfólio, né, que veio principalmente internet das coisas, sensoriamento remoto, inteligência artificial, são as principais tecnologias que vieram, não só nas 14, mas também como proposta de implantação dos 100 projetos que a gente recebeu. Mas aí vai várias outras tecnologias, analíticas, visão computacional, big data, robótica, entre outros, tá? Esses projetos envolvem culturas de cana, café, soja, frango, se você puder só voltar, enfim, entre outras, várias culturas, né? Gado de corte, frutas, entre outras lavouras e insumos. São mais de 700 empresas do setor produtivo diretamente impactadas com o processo de difusão. Cada projeto tem que fazer a difusão, né? Dentro dos seus projetos, né? Isso é importante para a gente. Eles têm um modelo de difusão. E não só os projetos vão fazer essa difusão para empresas do setor produtivo, necessariamente tem que ser fazendas, essa difusão produtor rural, mas como a BDI também vai realizar ações de divulgação. Pode passar desses projetos que a gente está fazendo. Essa acho que é a penúltima, última slide, só para dizer, como resultado esperado, a gente tem aí, né, um aumento de produtividade, competitividade, redução de custos nesses produtores, desses projetos que a gente tem apoiado, maior difusão de tecnologia digital no Brasil, acho que essa é a nossa palavrinha-chave, como eu falo, né, a gente está usando esses projetos como demonstradores para avaliar a tecnologia, os impactos da tecnologia nesses projetos, poder compartilhar isso, né, a gente sabe que isso é importante nesse processo de difusão,
e aproveitar e tirar disso lições para a proposição de ações políticas qualificadas, né? E está sendo muito bacana o acompanhamento desse projeto, a gente está podendo buscar informações de gargalos de cadeia, de ecossistema de inovação, de roadmap de adoção, entre outras questões que a gente está discutindo nesses 14 projetos. Então, a gente pretende aí nos próximos dias disponibilizar mais conteúdos na nossa página, case, materiais, reportagens, a gente está fazendo reportagem em todos eles, né? A gente tem o nosso site, nossa plataforma, estamos trabalhando em mapeamentos e também em roadmaps e guias de boas práticas. Então, a gente pretende esse semestre aí também, a partir desse aprendizado, compartilhar informação e, ao mesmo tempo, né, pensando em novas iniciativas. Os parceiros principais, né, que eu já tinha comentado, né, o MAPA, o MCTI e o Ministério da Economia, mas aproveitar e agradecer não só os parceiros, mas todos que têm envolvido, né. E, por fim, não sei se tem mais um slide, Francisco, acho que não. Acho que é só os dados, né, do nosso site, do e-mail, né, o nosso site agro40.abd.com.br, né, isso aí são os nossos contatos, e dizer que assim, a gente tem muita coisa para fazer pela frente ainda, né, é só mais uma iniciativa aí, de colaboração nesse processo de adoção e difusão. A gente sabe que existem vários outros players e parceiros que estão já nessa jornada, nessa trajetória. A gente sabe que várias outras questões são importantes e necessárias, mas a gente está procurando conversar, está integrado e ajudar nesse processo, né? Então, agradecer mais uma vez a todos, né, ao convite, dizer que a gente está à disposição e que a BDI, a gente está trabalhando com projetos não só do Agro 4.0, mas Saúde 4.0, Indústria 4.0, cidades, entre outros projetos de transformação digital também.